O programa que está no ar tem a produção do Zé Carlos Roque, na mesa de áudio Luciano Vargas, na central técnica Giorgio Brum, o coordenador da central é o Davis Rodrigues e nos transmissores o seu Adair Ávila. A nossa equipe do microfone tem o Cristiano Oliveira, o Gutierrez Sanches, o Carlos Guimarães, o Luiz Magno, a Ana Aguiar e o Orestes de Andrade. As pessoas vão se perguntar, tá, e cadê o Silva? Cadê o Silva? Não, o Silva, ele faz o turno da tarde porque, como tem jornada, ele faz a espera, ele faz o intervalo, ele faz o depois da transmissão do jogo, ele vai se estender até tarde da noite aqui no microfone da Rádio Guaíba. Então, pela questão legal, ele no turno da manhã, ele acaba não participando conosco. Bom, vamos lá. Todo mundo dentro. Vamos começar falando sobre a estreia do Grêmio nessa Copa Sul-Americana. Os nossos comentaristas são o Gutierrez, o Carlos Guimarães e o Cristiano Oliveira. Entre vocês aí, alguém que quiser pegar a palavra já sai falando. Então vamos eu, então. Até pela folga de ontem. Eu quero só saber se o teu cabo já tá ok, Oliveirinha. Continua uma tremenda porcaria. Vamos ter que trocar esse cabo aí, cara. Vamos, eu sugiro colocar fora e pegar um novo, mas enfim. Fala no Oliveira. Deixa, já tá tudo organizadinho, relaxa, economia interna. Muito bom. Deixa eu te ouvir, então. Fosse o primeiro a se habilitar, eu quero te ouvir. Vamos lá. Hoje começa o Grêmio a sua caminhada na Copa Sul-Americana. Há uma certa divisão, porque há torcedores que dizem, puxa, é o caminho mais curto para a Libertadores, é mais fácil ganhar a Sul-Americana que o brasileiro, dá 40 e tantos milhões de prêmio e vale a pena, é um título internacional, enfim. Há uma parcela da torcida do Grêmio que defende a priorização da Copa Sul-Americana. Tá, mas então só pra não tá travando agora, tá? Não, então eu vou deixar o cabo aqui quietinho, beleza. Então vamos lá. Esses assuntos assim mais de tesouraria, de quanto ganhas em termos de dinheiro se levantar o título da competição, enfim, eu acho que são assuntos que deveriam ficar num segundo plano. Eles deveriam importar internamente lá pro departamento financeiro, pro tesoureiro realmente. Em termos de clube de futebol, de ambição esportiva, eu tenho uma bronca muito grande quando se fala assim, ó, ganhou tal competição, pá, que bom, tem vaga para Libertadores. Não, vaga é outra. Perdemos o contato. É a conquista. E aí, tia? Vai, Oliveira, vai. Tá. O que importa é a conquista, o que importa é o título, certo? Então a Sul-Americana, ela é uma competição internacional, ela é uma competição continental, que é muito importante, assim como é importante também a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Eu vejo sinceramente que entre as Copas, a Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana, o Grêmio não deveria priorizar uma em detrimento à outra, tá? O Grêmio deveria priorizar sim o título brasileiro, do Campeonato Brasileiro, que é uma coisa que o futebol gaúcho não ganha há mais de 2 décadas. A última vez foi com o próprio Grêmio, lá em 96. Faz muito tempo, tá? Faz muito tempo. Agora, para uma Sul-Americana, ela tem algumas pegadinhas, né? Nesse grupo, por exemplo, classifica só o primeiro. Então, um tropeço eventual, pode ser hoje ou em outra ocasião, pode significar uma eventual eliminação ali na frente. Então é aquele velho clichê de todo cuidado é pouco, de ter atenção. Do outro lado tem um time com algumas qualidades e alguns defeitos. Acho que lá que teve nos últimos anos times mais fortes do que tem hoje. Não tem jogadores assim tão conhecidos, posso falar sobre eles depois no transcorrer do debate. Mas o mais importante é o Grêmio começar bem a competição. Até porque nesse momento, pós-queda de Renato, chegada do Thiago Nunes, que deve estar assistindo ao jogo, que deve assistir ao jogo hoje, ainda sem comandar, acho que é importante largar com vitória, até para dar uma tranquilidade e recolocar as maçãs no lugar. E a partir daí, seguir adiante na competição. Guti, Guima. Bom, eu tô com o Cristiano nessa, mas aí eu discordo em uma coisa, que é a importância. Eu entendi o Cristiano, e aí eu concordo, dá importância maior ao Campeonato Brasileiro. Eu acho que agora chegou a temporada, coincidentemente na temporada em que o Grêmio troca o treinador, né? O Grêmio teve a oportunidade de estar na Libertadores, algumas oportunidades eu diria, teve Campeonato Brasileiro, não fez por onde, teve a Copa do Brasil, não venceu, e teve uma pré-Libertadores e acabou sendo eliminado. Com tudo isso, depois de tantas temporadas, somente ou principalmente cuidando apenas da Libertadores, agora eu acho que chegou a vez do Grêmio levar a Sul-Americana um pouco mais tranquilo. Isso não quer dizer, e acho até que está certo o que vai fazer ou o que deve fazer hoje, colocar um time
praticamente titular, estão de fora o Kahneman, também o Jeromel, mais ainda o PP eu já descarto, sinceramente, o Grêmio tem que pensar na vida dele sem o PP já, e o Maicon que está suspenso, óbvio, daí é outra situação. Mas é quase um time titular, é dar oportunidade para esses garotos, para esses jogadores também que não serão utilizados na maioria das partidas, para que eles consigam estar sempre bem e aí sim tentar o Campeonato Brasileiro. Isso não quer dizer perder de propósito para Equidar hoje, concordo com o Cristiano, tem que começar vencendo, mas chega um outro treinador e acredito que essa seja a temporada, até porque o Grêmio, por méritos, isso é um elogio, tem disputado frequentemente a Libertadores, mas já que nessa não está, ou caiu fora precocemente, então que dê bola para o resto da temporada. E quando eu digo o resto da temporada, é o principal, na verdade. É o Campeonato Brasileiro. E aí, como eu disse, dá esse teste, aproveitar que hoje ainda é o Thiago Gomes, ele faz as escolhas que quiser, coloca os jogadores que preferir, o Thiago Nunes observa, e aí começa um trabalho de preparação para o Campeonato Brasileiro. As equipes que normalmente têm o Campeonato Brasileiro pode até não vencer a competição, mas tem mais chances, se preocupa mais. A gente viu um Santos assim com o Sampaoli, o próprio Sampaoli com o Atlético Mineiro, depois ele acabou se perdendo nessas duas competições. Vimos um São Paulo que saiu precocemente das competições, esteve na Copa do Brasil, é bem verdade, até as semifinais em dezembro, mas tinha um bom tempo de Campeonato Brasileiro depois da virada do ano. Então é o momento do Grêmio fazer sim, ter o certo respeito e todo o respeito que a Sul-Americana merece, mas dessa vez, pelo menos nessa temporada, acredito que seja uma lacuna entre vários anos de disputa de Libertadores, o Grêmio consiga pelo menos dar toda a ênfase que o Campeonato Brasileiro merece e o Grêmio não tem dado. Eu acho que o Grêmio passa por um momento de ruptura, né? É inegável isso, e é uma ruptura. Foi o fim de um ciclo muito vitorioso, muito emblemático, de um ídolo, e entra numa competição que o Grêmio não queria disputar, mas tem que competir, né? Tem que agora levar a sério a Sul-Americana e dar um jeito no Campeonato Brasileiro, ao contrário dos outros anos, lutar no Brasileiro, competir no Brasileiro. É fundamental que o Grêmio tenha o Brasileiro como um campeonato muito querido pelo Grêmio, coisa que nos outros anos isso não aconteceu. Eu acho que o Grêmio entra numa mudança de mentalidade. Hoje ainda não é o time do Thiago Nunes, tá? Mas existe uma questão de remobilização dentro do Grêmio para entender que é o fim de uma era, que pode terminar também com outros ciclos dentro do Grêmio, e o início de uma outra era. A Sul-Americana é um campeonato que o Grêmio tem que buscar, tem que competir, mas eu acho que o brasileiro é fundamental. O brasileiro nesse ano se torna o campeonato, para mim, mais importante para o Grêmio. Sim, o Grêmio costuma hierarquizar e tem que hierarquizar. Se o Grêmio chega na Copa do Brasil, às vezes também dá aquela ideia de poupar time no Campeonato Brasileiro. Era um modo de trabalhar do Renato. O Renato, ele, se tivesse que preservar, preservava no Campeonato Brasileiro. Hoje eu acho que o Grêmio tem que cuidar bem do Campeonato Brasileiro, que ainda não começou. O Grêmio está classificado no Gauchão, né? Enfim, não corre o que vale a última rodada do Grenal é saber quem vai mandar a final, se eles passarem na semifinal, que já é garantido que eles vão mandar o jogo de volta da semifinal. Vale saber quem é que vai decidir em casa a final, se os dois se encontrarem, né? Nessa disputa de semifinal. A rigor não vale muito. O Campeonato Gaúcho, a não ser nas fases quentes, agora vão ser 2 mata-matas, um de semifinal, um de final, um tiro bem curto, para focar no Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Brasileirão é um campeonato para o Grêmio cuidar bem, mas tem que entrar na Sul-Americana, tem que competir, tem que lutar, tem que fazer uma boa performance, respeitar a competição, dentro de uma nova era que é importante, né? A gente está, como falei, num novo momento, fim de ciclo, início de outro, e acho que o Grêmio tem condições aí nesse grupo americano. O Grêmio teve uma... Eu imagino, Zé. Magno, vamos. Eu imagino aquela ressaca. O cidadão toma muita cerveja, mistura com uísque, canha, e tem de viver o dia seguinte. Correto. É o Grêmio nesta Copa Sul-Americana. É o Grêmio defenestrado da Libertadores,
assim como outros tradicionais que ou não chegaram na Libertadores ou foram eliminados agora, caso do São Lourenço, que perdeu ontem na estreia de Sul-Americana. É um momento diferente. E o Grêmio tem esse agravante da ruptura que o Carlos lembrou, dos 5 anos de Renato, um novo técnico que hoje vai assistir o desempenho do time. Mas para a torcida, e isso eu venho acompanhando já há alguns dias, em especial desde ontem, por conta já do anúncio do novo técnico, o foco não é a Copa Sul-Americana. Evidente que se classificar, fase a fase, pode ser campeão, beleza, taça no armário, uma competição que o Grêmio não tem ainda, nesse sentido. Mas o foco tem de ser, sim, no Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro, 25 anos que o Grêmio não vence. O tempo vai passando, havia sempre a desculpa do foco na Libertadores da América, até mesmo na própria Copa do Brasil. A Sul-Americana não tem esse peso. Repito, é taça? É uma competição que o Grêmio não ganhou? Não. Tem que jogar para vencer? Sim. Entretanto, o Thiago vai ter aí, até estreia no Campeonato Nacional, 1 mês para preparar esse time. Independente de resultado em Gauchão e nessa própria Copa Sul-Americana, ou logo ali adiante da estreia de Copa do Brasil. Campeonato Brasileiro. O Grêmio, nos últimos anos, teve e continua mantendo o time com condições de vencê-lo, no mínimo brigar para vencê-lo até as últimas rodadas, e sempre foi deixando pelo caminho. Esse é o ano, 2021, a ruptura pode ser não só de técnico, mas também de paradigma, de competição, de foco em competição, e o brasileiro vem logo aí. Tem um raciocínio interessante. Tem um raciocínio interessante, Orestes, do ouvinte Felipe de Gravataí, que diz assim: entendo que estejam cogitando a priorização de competições, mas não dá para levar todas. A maioria dos jogos da Sul-Americana é antes do início do Campeonato Brasileiro. Grande abraço, Felipe de Gravataí. Esse é um dado interessante, porque Orestes, o Grêmio poderá ter feito uma boa parte da Sul-Americana antes de iniciar o Brasileiro, e então nesse período anterior ao Brasileiro ele pode focar as suas energias, ele pode canalizar, concentrar suas energias para fazer campanha na Sul-Americana. Ele não precisa abrir mão da competição, e já nesse processo ele vai preparando o time para o Campeonato Nacional, a implantação do modelo do Thiago Nunes. O Oliveira quer dizer alguma coisa? Esse havia chamado antes. Esse é o meu pensamento. Eu estava pensando sobre isso. Para mim, é o seguinte, o Grêmio, tudo bem, está fora da Libertadores da América, então o Grêmio tem que pensar agora por etapas. Pensa na Sul-Americana e no Campeonato Gaúcho. Campeonato Gaúcho, embora a gente saiba que não vale quase nada, etc e tal, mas uma tacinha, uma volta olímpica, um grito de campeão sempre é fundamental. Tem que pensar no Campeonato Gaúcho, mas mais precisamente agora focar direto na Sul-Americana, porque é um campeonato que não tem o peso da Libertadores, mas o Grêmio nunca conquistou, então focar para ganhar o apoio da torcida. E depois, então, Copa do Brasil, mas eu tô com o Magno também. Esse ano tem que parar com aquela frescura de vamos, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, vamos deixar o Campeonato Brasileiro para lá. O Grêmio tem que focar direto no Campeonato Brasileiro, com todas as forças, com todos os titulares, com todo o apoio para conquistar esse título. Isso deve fazer também o Esporte Clube Internacional. Então é o seguinte, é por etapa. Agora Campeonato Gaúcho e a Sul-Americana, depois a Copa do Brasil, e no fim o tricolor tem que pensar, se quiser alguma coisa, no Campeonato Brasileiro direto, com força total. Só para lembrar que termina exatamente 3 dias antes do início do Brasileiro, a primeira fase da Copa Sul-Americana, essa fase de grupos, o Grêmio Grupo H, e também lembrando que precisa classificar em primeiro, né? É o primeiro, depois com as equipes que caem nos terceiros lugares da Libertadores começam a aparecer. Então, não é somente se classificar com o segundo lugar também na Sul-Americana. Por isso que eu falei, não é largar de vez a Sul-Americana, mas pensar nela sem tanta pressão. Com aquela esperança, com aquela vontade de vencer, obviamente, mas também sem tanta obrigação. Como é, normalmente, a gente entende uma Libertadores paralela a outras competições. Agora, a Sul-Americana, ela tem o seu peso, merece todo o reconhecimento, o respeito, mas não é a mesma coisa, e o Grêmio, convenhamos, em comparação ao Campeonato Brasileiro, e até pelo argumento do Oliveira, de que faz muito menos tempo que o Grêmio ganhou uma Libertadores do que um brasileiro, inclusive Copa do Brasil, Sul-Americana nunca venceu, é bem verdade, mas tem que agora focar um pouquinho mais no Campeonato Brasileiro. Claro, dá para chegar no dia 27, classificado no Grupo H da Sul-Americana, e vai começar o Brasileiro
ainda com a competição por disputar. Ninguém está falando para ser eliminado. Mas numa semana em que tem jogo de um e jogo de outro, eu sinceramente, aí eu não vou ficar no muro. Eu acho que tem que priorizar o Campeonato Brasileiro. Eu tinha chamado ali junto com o Orestes, que é justamente concordo com isso que está sendo dito, mas também estabelecer algumas coisas importantes. Eu acho que são 3. E elas são 3, assim, breves ponderações, ou breves. A primeira delas é que o Grêmio trouxe um técnico que não vai menosprezar a Sul-Americana, porque ele já ganhou a Sul-Americana e sabe como é importante vencer a competição, que é o Thiago Nunes. O Atlético Paranaense com ele venceu a Sul-Americana em 2018 e isso deu a ele um status muito importante. Então agora, por mais que ele esteja em outro momento da sua carreira, eu acho que ele não vai desdenhar essa competição. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que é sobre o Grêmio e Campeonato Brasileiro, sabe, Zé, quando tu vai numa loja de automóveis, quer comprar o teu carro, comprar o teu auto, e tem lá um Porsche Cayenne maravilhoso, aquela coisa extraordinária, sabe, aquele carro bonito que todo mundo quer ter, e aí tu fica olhando para aquele carro e fala assim, cara, quer saber de uma coisa? Eu não quero esse carro. Não gosto, prefiro o meu... Para ninguém se ofender, vou citar como exemplo meu, tá? Não, prefiro o HB20. O HB20 é muito melhor do que esse Porsche Cayenne, essa frescura. Não, prefiro o meu HB20. É óbvio que qualquer cidadão de posse de suas faculdades mentais prefere o Porsche Cayenne. Mas o que acontece? Como tu não tem condição de comprar, como tu não tem o dinheiro de comprar, para comprar, desdenha. Tu fala assim, não, eu não quero, sabe de uma coisa? Gasta muito, não é econômico, aí tu começa a ver defeito onde não tem defeito. Guardadas as proporções, é o Grêmio no Campeonato Brasileiro. O Grêmio vivia dando desculpa para não ganhar o Campeonato Brasileiro, e não é porque o Grêmio não queria ganhar o Campeonato Brasileiro. Não pensa você, ouvinte guaibeiro, que o Grêmio não queria ganhar o Campeonato Brasileiro. Queria sim. O Grêmio queria sim. Na última temporada, agora 2020, o Grêmio tentou ganhar o Campeonato Brasileiro e não conseguiu por pura incompetência. Nos outros anos, não. Outros anos o Grêmio realmente abandonou. E abandonou não é porque não gostava. Abandonou porque é muito mais fácil dar desculpa. Aí o Zé chega em casa, por que não comprou o Porsche Cayenne? Não quis, sabe, preferi outro, ele gasta muito, é muito grandão, não cabe na garagem. Papo furado, gente. Balela. Não comprou porque não tinha condição de comprar. O Grêmio não ganhou o Campeonato Brasileiro porque não tinha condição de ganhar. Por que não tinha condição no caso do Grêmio? Porque não prestou atenção, porque não se preparou, porque não era bem treinado o suficiente e porque em vários momentos desdenhou a competição. É muito mais fácil tentar inventar defeito e dar desculpa do que tentar ganhar. Por quê? Porque se perder, a desculpa tá pronta. Não queríamos mesmo. Estávamos brigando em 3 competições e tal. E era o que o Grêmio fazia. E o terceiro ponto, e último finalmente, diz respeito a uma espécie de resgate histórico que a gente precisa fazer aqui no Rio Grande do Sul. Isso explica porque muitos gremistas desdenham ainda a Sul-Americana. Quando o Inter ganhou a Sul-Americana em 2008, o Grêmio menosprezou a competição. O Grêmio era líder do Campeonato Brasileiro, tinha um Grenal na Sul-Americana, o Grêmio escalou reserva nos 2 jogos, empatou os 2 jogos, o Inter passou pelo gol fora. E o Grêmio naquele momento desdenhava a competição. E chama até hoje. Cláudio Oderich, que é vice-presidente, chamou semana passada a Sul-Americana de 2ª divisão da Libertadores. Então, quando o Inter ganhou e começou com aquele papo de campeão de tudo, isso e aquilo, o Grêmio desdenhou a competição. Então é histórico do Grêmio desdenhar a Copa Sul-Americana. E isso entra, querendo ou não, no imaginário do gremista. Não queremos esse negócio aí. Deixa pro Inter. O Inter que ganhou, o Inter que vibra. Não quero vibrar com esse troço. Uma coisa meio de orgulho, sabe? De deixar a Sul-Americana num segundo plano. Que eu particularmente não concordo. Eu acho uma grande competição. É claro que a Libertadores é maior, isso é inegável. Agora, entre ganhar ou perder a Sul-Americana, ganhar é muito melhor. Agora, eu acho que isso ajuda a explicar, pelo menos historicamente, por que os gremistas também desdenham essa competição. Não ouvimos a Ana ainda. Eu acho que dentro dessas análises que a gente fez até aqui, eu acho que ao contrário do que disse o nosso ouvinte, de que seria impossível disputar todas as competições, acho que a gente tem que pensar um pouco mais na área do planejamento. Se pensar exatamente, estruturar o time para disputar com tranquilidade, equilibrando as competições, tendo, quem sabe, um gás agora no início do Campeonato Brasileiro, disputando todas as etapas
com seriedade da própria competição sul-americana, acho que dá sim, porque o Grêmio a gente tem que tirar essa ideia e o discurso que vem sendo colocado há quase 5 anos de que um clube grande não consegue disputar grandes categorias e grandes pretensões, tudo aquilo que disputa, a gente vem colocando exemplos ao redor do mundo, mas principalmente aqui no Brasil, que sim, uma equipe de alto rendimento tem essas condições quando feito um planejamento adequado e que se deixe bem claro para o torcedor o que se espera, porque o Grêmio mudava muito o discurso conforme ia tendo mais chances nas competições e tendo essa centralização. Todo torcedor gosta de ganhar a Libertadores, o Grêmio é copeiro, tem toda aquela mística e história em volta do clube, mas agora eu vejo que chorar pelo leite derramado não dá mais, está fora da Libertadores, é isso. A partir de agora, como será a consistência do trabalho? E até mesmo pensando nas características do novo técnico, né, que hoje só observa, como o Guimarães falou, não é ainda exatamente o time que se espera, as ideias que serão apresentadas pelo próprio treinador agora do Grêmio, mas vejo que ele merece oportunidade, mas vai ter que lidar sempre com essa comparação constante com o Renato, que é ídolo, tinha aquele carinho pelo Grêmio, fez uma carta muito emocionada de despedida, ganhou o carinho do torcedor com a aglomeração no aeroporto Salgado Filho, quando então saiu aqui do Rio Grande do Sul. Tudo isso também vai pesar na conta do novo técnico, que tem, eu vejo, né, pelo menos ele gosta dessas competições do mata-mata, das decisões que são mais objetivas, mas vejo que ele terá uma postura completamente diferente, até pela estruturação que a gente via nas coletivas, no seu posicionamento mais estratégico, mais explicativo, em alguns momentos das próprias ideias do futebol, uma característica bastante diferente do Renato, pelo menos. São 11h28 agora. Em seguida a gente vai fazer o intervalo, em seguida também vou começar a atender os ouvintes. Todo mundo já falou, né? Guimarães, o Oliveira, o Guti, a Ana, o Magno, o Orestes. Então temos nesse primeiro bloco do programa as ideias da nossa equipe sobre o que está acontecendo com essa estreia do Grêmio. Havia uma dificuldade do time vir aqui, havia dificuldade de ontem da questão do horário. Alguém pode posicionar para quem está ligado conosco como mudou isso? Quando mudou? Porque eu vou confessar para vocês. Ontem eu saí daqui, me envolvi com as outras coisas e acabei não acompanhando a evolução dos fatos. Não, a dificuldade inicial do La Equidad era saber se conseguiria voltar para a Colômbia, né? A Colômbia está com uma série de restrições para aqueles que voltam do Brasil. Então, quando isso foi resolvido, que foi na terça-feira ainda, aí os caras bateram o martelo. Não, se pode voltar, tranquilo, a gente vai, joga, quinta, 7h15 e volta para a Colômbia naturalmente. Tinha uma dificuldade inicial em relação a isso, até teve uma nota divulgada pelo La Equidad dizendo que, olha só, se o governo colombiano continuar com a restrição, a gente não joga, porque não dá para jogar e não poder voltar para casa. Então, quando isso foi decidido, na terça-feira ainda, tá tudo certo, o La Equidad tá em Porto Alegre, joga hoje e volta para casa. Que ontem a nossa discussão era a questão do governo liberar para o horário das 19h15, né? Não, mas tá liberado. A última... Certo. Tá liberado. E tá certo, né? A gente já falava sobre isso ontem, né, Zé? Não tem... Eu, sinceramente, até aqui em casa, às vezes debato com a minha companheira sobre os horários de aglomeração. Eu não concordo que aglomere por causa do horário, sinceramente. Aglomera porque as pessoas não têm... Isso aí é uma falácia, Guti. Não tem responsabilidade, não tem senso de comunidade. São outros os motivos. Eu acho até pior, viu, Guti? Eu acho até pior, sabia? Porque eu acho que um jogo como esse, que só passa na Comebol TV, que é um canal que poucas pessoas têm, e sendo colocado num horário noturno, eu acho que é um convite para aglomeração. As pessoas não têm consciência, elas não têm consciência social, consciência coletiva. Eu tenho certeza que vai ter muitos grupos de amigos hoje reunidos com churrasco e tal, na casa de um, casa de outro, para assistir ao jogo. Oliveira. Eu sinceramente, Magno, eu acho que seria muito mais... se o problema é a aglomeração, e realmente faria muito mais sentido colocar um jogo desse de hoje no meio da tarde. Porque aí as pessoas estão trabalhando e não podem se aglomerar em churrasco, coisa do tipo. É o mesmo que vai acontecer no final de semana. Se é para aglomerar, eles marcaram a rodada do Gauchão para 9h do sábado. Churrascada, amigos. Churrascada na casa alcoolismo, de todo mundo, isso aí. O máximo que vai acontecer é os caras bater o sono antes ali do segundo tempo, porque desde as 7 o cara já tá meio goleado, vai dormir. Exato. Aí vai dormir, mas aí é outra história. Qual a chance, Guti? Qual a chance maior de aglomeração, ou até mesmo de encontros, sábado à noite ou um domingo de tarde? Mas com certeza... Não vai aglomerar.
Não vai aglomerar porque Não vai por causa do apelo, claro. Não é atração suficiente para aglomerar. Vou dizer que é uma atração maior para aglomerar. É um fim de tarde agradável na Orla do Guaíba, como aconteceu ontem. Aglomerou tremendamente. Isso aglomera. E todo mundo sem máscara, sem fiscalização. O problema é a galera sem máscara. Agora, isso foi o que mais me chocou. Uma última rodada, 2 dias depois do Grêmio jogar na Sul-Americana, ou seja, o Grêmio não sei se vai com o titular. Grêmio classificado. Um jogo às 9 da noite do sábado contra o Ipiranga de Erechim. Longe de casa. Valendo muito pouco. Não vai aglomerar se fosse às 4 da tarde do domingo. Guimarães, as pessoas não têm consciência. Elas não são como nós nos interessamos em geral pelos principais jogos. As pessoas só querem um motivo. Não importa se é Grêmio e Ipiranga, se é Grêmio e Real Madrid ou se é Grêmio e Cacimbinhas. É motivo. Chega aqui em casa, vamos ver o jogo, traz uma ceve e tal, uma carninha. É só motivo que elas querem. Olha aqui, eu vou dizer uma coisa para vocês. Fala, Horácio. Se fizer um jogo do Sub-15 do Grêmio contra o time lá de Santo Ângelo, Acero Santo Ângelo, os caras aglomeram e fazem churrasco. Não aglomeram. O que aglomera é a Orla do Guaíba. A gente não pode... Olha que eu tenho algumas ressalvas com relação à realização do futebol do jeito que está sendo, tá? Para mim entra muita gente que não tem nada a ver com a situação dentro do estádio. Agora, abrir a orla com gente cheia de máscara é muito mais... é um risco muito maior do que um jogo... Olha, cara, nem todo mundo tem pay-per-view do Gauchão, tá? Tem gente que não compra porque não se interessa. O problema não é o jogo ser às 4 ou às 9, o problema é que a cada fim de semana que tem tempo bom nessa cidade, os locais que estão abertos vão ser frequentados por pessoas, e não é falta de consciência, como é que eu vou te dizer? É o sentimento de não dar nada, é o sentimento de, eu ia dizer um palavrão, né, apertar aquele, entende? E falta de pensamento coletivo, pensamento social, isso acontece. Eu acho que o futebol ele deveria respeitar o horário do domingo à tarde, que é o horário nobre que está sendo exterminado dentro do futebol brasileiro, e não é agora. O argumento é esse, se colocar um jogo domingo à tarde, isso por si só já vai ajudar com que as pessoas não aglomerem. Vai ter gente que ao invés de se enfiar na hora do Guaíba, vai ficar em casa vendo o jogo, já vai ajudar. Então, olha, sábado à noite, eu vou dizer para vocês uma coisa, tá? Nós temos que lutar para preservar as coisas boas, as coisas que são, porque muitos falam em desconstrução. Eu acho que a gente tem que desconstruir alguns pensamentos mesmo, tá? Os pensamentos que foram construídos socialmente, alguns a gente não precisa desconstruir, não. O horário do domingo, 4 da tarde, é a melhor coisa do mundo para ver um jogo de futebol. É uma coisa construída, é uma construção social, não é uma coisa que surgiu do nada, né? É uma construção... Não, e o que vocês falaram agora é perfeito, porque olha só, se tem o jogo à tarde no domingo, as pessoas que gostam de ver o jogo, e aí, com toda ressalva, e entendo o que o Guimarães falou, não é um jogo tão assim atraente, né, pro torcedor, só aquele torcedor mesmo que acompanha o time independente do jogo, mas tirando isso um pouco de lado, tendo um jogo domingo, 4 da tarde, o cara já não vai ter tempo para ir pro parque, ainda mais agora escurecendo um pouco mais cedo, quando vai chegando o inverno. Aí que tá, nem isso. Porque daí o cara vê o jogo sábado em casa aglomerado e aglomera à tarde no parque. Mas eu aposto com você, se tiver um tempo bom domingo e tiver jogo às 4 da tarde, vou apostar com vocês, tá? Domingo é agora. Se tiver tempo bom em Porto Alegre, essa temperatura agradável, nesse outono bonito que a gente tem, é um outono bonito, ano passado já foi bonito, né? E é um outono bonito, vai ter aglomeração. A gente vai ler essa notícia no início da noite. Claro que vai, cara, esse é mais um motivo de colocar o jogo domingo à tarde. É mais um motivo, porque meia dúzia de pessoas tu consiga tirar da orla, e é muito mais do que meia dúzia, né? Não vamos também menosprezar a força que tem o futebol, independente do campeonato que for. Se tu conseguir tirar ali algumas milhares de pessoas da orla, já vai ter ajudado. Só que a gente faz o contrário.
A gente está dando um motivo para as pessoas que não têm consciência se aglomerarem sábado à noite, churrasquinho na casa de um e de outro, e o jogo como pretexto, e às vezes nem é para ver o jogo, como disse o Magno, pretexto mesmo. Deixa a TV lá de fundo, baixinho, sem volume, os caras nem estão vendo o jogo, mas estão ali aglomerados. Porque o jogo é só o pretexto para a reunião. E se aglomeram de novo, fim da tarde, domingo, na orla, no parque, no raio que parta. Então, assim, tu poderia cortar esse problema pela raiz. Tira o jogo de sábado à noite, coloca domingo de tarde, com TV aberta, as pessoas vão se aglomerar menos, muito menos, não vai ter o jogo de pretexto sábado, muitos não vão para a orla domingo para ver o jogo, por pior que ele venha a ser eventualmente, só que a gente está fazendo errado. A gente está deixando 2 vezes o pretexto para os caras se aglomerarem. Eu acho, desculpa, posso estar equivocado, eu acho uma medida burra. Eu acho que a gente tem que preservar a nossa cultura. A cultura, ela é de futebol domingo, 4 horas da tarde. Independente dessa situação, no ano passado, eu ia dizer isso, teve uma rodada do Campeonato Brasileiro, teve uma rodada completa de 10 jogos, portanto, dos 10 jogos, somente um foi de dia, foi um jogo no domingo às 4 da tarde. Aí que eu queria chegar. Deixa eu terminar, Guti, por favor, né? Sim. Senão vai ser a terceira, meu irmão. Eu gosto muito de ti. Carrinho? É só eu. Carrinho na canela? Não, mas daí 1, 2, 3, famoso 3 é demais, tá? Viu, Guti? Só essa eu vou terminar. Só puxa pela canela. Parou, deu uma respirada. Nessa rodada teve um jogo domingo às 4 da tarde, o resto foi sábado de noite, domingo de noite e segunda de noite. A gente tem que preservar algumas culturas que são boas para o futebol brasileiro e eu creio que nada é mais legal do que um jogo domingo, 4 da tarde, nosso horário nobre. Vamos lutar para preservar o nosso horário nobre. O Thierry. Não, e a circunstância, Guimarães, a circunstância também. São todos os jogos a última rodada da fase do Gauchão. Se fosse ainda um brasileiro que nem tu citou, 1 na sexta-noite, 2 no sábado à tarde, 3 jogos, né, até 1 às 11 da manhã, outro 2, sabe, vai espalhando e coloca pelo menos 2 ou 3 às 4 da tarde, vá lá. Mas é a última rodada da primeira fase do Campeonato Gaúcho, jogo às 9. Sei que tem que dar um certo equilíbrio, deixar todos os jogos da mesma rodada, ok, mas a gente vai ver todos os jogos às 9 da noite, por que não às 4 da tarde no domingo? Eu até nem sou muito conservador com isso, acho que todos os tem jogo, tem tanto jogo que dá para ser em tudo que é horário, tudo que é dia, dá para ser, mas numa rodada como essa, a última, aí tem que botar o jogo às 4 da tarde de domingo mesmo. 11h38, o nosso querido Célio Kowalski tá dizendo assim, ele tá lá na China nos acompanhando, como sempre faz. Que baixaria isso, né? Aqui na China não me vacinei e ainda uso máscara todos os dias. O nosso povo tem que ter mais consciência, é o que está sugerindo o meu querido Célio. É gaúcho ele e está lá na China acompanhando o debate do nosso Ganhando o Jogo. Vamos a mais recados aqui. Esse que está falando conosco agora é uma cara conhecida, é o nosso Sandro Luiz Arnold. Não tem explicação. Vocês acham mesmo que as pessoas irão deixar de se encontrar num sábado à noite porque não tem Inter e Esportivo na TV? Mas, por favor, obrigado, Sandro, obrigado pela tua mensagem. Vamos mais. O outro ouvinte diz assim, esse sentimento ao qual o Guimarães se refere é fomentado pela prefeitura. A consciência coletiva parte dos órgãos públicos. Esse é o que é o Fred Milheme, ele é guaibeiro. Fred, eu até cheguei a responder para ele, mas vai, Guimarães. Respeito o ponto de vista, Fred, tá? Mas como é que eu vou te dizer assim? Eu acho que, ok, a prefeitura ela tem que administrar, eu acho que administra algumas coisas de forma muito errada, muito equivocada. Isso é uma outra esfera, tenho minha opinião sobre isso, né? Não cabe eu colocar aqui. Mas existe um negócio chamado consciência, que é consciência coletiva e para das pessoas. A gente não fica só à mercê das decisões das entidades públicas, não, nós temos o nosso ir e vir, entendeu? O nosso fazer as coisas. Livre arbítrio. Isso aí é uma coisa mais espiritual, né, meu querido? Mas estou falando uma coisa mais social, assim, veja bem, entendeu, doutor? Numa coisa mais social, assim, nós temos as nossas relações, nas nossas relações as nossas próprias consciências coletivas. Vou te dar um exemplo, a gente poderia, mesmo se a gente está se a gente estivesse num regime
fechado, ou seja, porque não existe lockdown, tá? As pessoas têm que abrir. Não, nós não estamos num regime de lockdown. Mas se tivesse um regime real de lockdown, iria ter um pessoal aglomerando também. Daí parte da consciência coletiva, a gente não é. As nossas decisões, nosso ir e vir, não é só não são apenas coisas à mercê daquilo que quem nos administra coloca. Não, nós temos as nossas crenças, nossas vontades, nossas coisas, e tem muito a ver com o que acontece Carlos. na Orla. Aquela galera tava sem máscara lá na Orla porque acha que tem que estar, porque, cara, eu vi gente esclarecida nessa pandemia, tá? Gente esclarecida, indo pra praia, piscina, pra serra, pra morro, pra Gramado, que é um horror. Coisa mais brega, Gramado também, desculpa. Mas indo para esses lugares, tá? Em nome de uma saúde mental e postando. Isso me lembra aquela personagem que a Ana conhece, aquela personagem que está viralizando agora, que é da Ilana Kaplan, grande atriz aqui gaúcha. Quer ir para Gramado? Pode ir para Gramado aglomerado no meio da pandemia? Pode. É de bom tom? Não é. Né? E as pessoas, minha saúde mental agradece. Que saúde mental? Vamos ter um pouquinho de consciência coletiva também. Não é só o administrador que diz o que a gente deve ou não deve fazer. É a gente, também parte um pouco da gente fazer as coisas e ter essa consciência. Temos uma e acho que isso também finaliza. Primeiro o Magno que havia pedido, depois a Ana. A consciência, ela existe, deveria ser o principal nas pessoas, só que não. Parte também das autoridades, porque haveria daí, no mínimo, o constrangimento em fazer certas coisas. E esse constrangimento desmotivaria, talvez, a maioria das pessoas a passearem na praia, a aglomerar em festas, em restaurantes, em cidades que estão liberadas, onde tudo está liberado. Parte também das autoridades. A consciência é de cada um. Entretanto, repito, haveria o constrangimento em se fazer isso. Ana. Eu acho que finaliza muito o que a gente vem discutindo aqui, que não é o fato de ter futebol, não ter futebol, ter um evento, ter um aniversário. Eu brinquei com a minha família recentemente que nós temos muitos aniversariantes, aliás, a Laís hoje está de aniversário, a nossa colega, né? Então, parabéns para ela. Mas a gente teve tantos eventos e justificativas para se aglomerar, aglomerou, né, desrespeitou, tendo ou não tendo motivo. Acho que ter futebol nesse horário, claro, eu acho que vai ser mais positivo, concordando com o Oliveira, porque vai tirar as pessoas que gostam do esporte, porque quem gosta, quem não gosta, ontem a gente viu, né, as pessoas não têm a consciência, e acho que, concordando um pouco com o nosso ouvinte, respeito até a opinião do Guimarães, mas e um pouco com o que o Magno disse, é o fato de que existem recursos e ferramentas para gerar prejuízo para as pessoas que não têm essa consciência, que é através, sim, infelizmente, de uma multa. Porque é incrível, a gente vivendo uma pandemia, tendo números divulgados diariamente do que ela está causando na nossa sociedade, quantas pessoas perderam seus entes queridos. Falei recentemente, descobri que um amigo, um conhecido de 32 anos, faleceu por causa dessa doença, e mesmo assim insistir em ir para a orla, não usar máscara, querer aglomerar, querer viajar. Eu falei, gente, eu tô há muito tempo querendo viajar, eu gosto muito disso, né? Eu tinha planejamento para fazer uma viagem, tá tudo cancelado, tá tudo em hold, porque eu acho que quando a gente usa máscara, quando a gente fica em casa, falei assim, eu já quis mudar tantas coisas aqui na minha casa por causa da quarentena, né? Porque a gente já tá de saco cheio de ficar em casa, mas eu penso nos médicos, nos enfermeiros, nos meus amigos que têm familiares que estão hospitalizados, meus amigos que foram hospitalizados, que ainda estão hospitalizados, e a gente ficar discutindo, mas só que é consciência social, é isso, é futebol. Eu falei, não, gente, é botar a mão na consciência e ter responsabilidade, não só a ter o respeito, mas a respeito das tuas pessoas, né, que tu gosta, das que tu não gosta, das que tu não conhece, mas como um sentido social, a gente vê quantos países aí, né, que as coisas se resolveram rápido porque todo mundo respeitou. E não é tendo liberação, bandeira preta, bandeira vermelha, bandeira isso, que tu vai poder ir pra orla. Eu acho que é respeitar e saber que tu não pode ir. Acho que só isso basta. E vejo que sim, é positivo manter o horário das 4, porque tu vai tirar muita gente da rua, infelizmente. Tu vai tirar, sim, porque as pessoas não têm essa consciência. Rapidinho antes do break, eu sei que tá atrasado, irmão. Não, mas eu concordo contigo, Ana. Nesse momento, eu acho que multa seria uma boa. Multa e fiscalização, eu concordo contigo. Infelizmente, a gente tem que tomar essa atitude, Exato. né, Guimarães? Infelizmente. Exato. Eu sou a favor das liberdades, tá? Eu sou a favor das pessoas ir e vir, mas no momento de pandemia, onde o ir e vir resulta em aglomeração e resulta em uma potencial contaminação, não para si, mas também para os outros,
a única saída que eu vejo é multar, a galera sentir no bolso e fiscalizar dessa forma, porque não tem jeito. Tenho medo, domingo vai acontecer de novo se o tempo estiver bom, infelizmente. E aí não tem nem futebol pra galera se distrair, né? Não tem o famoso nada para fazer, ou é isso, ou vai ser o ding-dong, e o ding-dong volta e meia é muito chato. Alguns ouvintes não concordando com o rótulo de careta para gramado que o Guimarães disse. Então, não falei careta, falei meio brega, mas isso aí foi eu querendo encher o saco e provocar, tá? Então tá, Renato Schneider de Petrópolis, fica tranquilo. O Guimarães não era bem isso. O Guimarães é só um exagero retórico. Ele não tem nada contra. Só falei brega, mas vai fundo e gramado, espera só Renatão. Tá? Porque senão vai lá. Vamos fazer um intervalo, então. Vamos fazer um intervalo, em seguida a gente volta para continuar. Posso dar informação? Acho que tem informação, Zé. Acho que tem informação. É o Guti que tá chamando, né? Vai, Guti. Isso. Não, só rapidinho, porque a assessoria do Inter disse que o Lucas Ribeiro tem um edema no joelho esquerdo e vai passar por reavaliações diárias. Claro que agora, sábado, não deve estar em campo, né? Até para não agravar algo. Já voltamos. Dentro do campo, que tipo de jogo a gente pode esperar hoje? Olha, eu quero ver um Grêmio evoluindo, ainda mais com a boa impressão que nos deixou, primeiro, a fase melhor, inevitavelmente melhor do Jean-Pierre, e isso, claro que vai agregar um jogo melhor ao Grêmio também, mas esse trio, viu, Zé? Esse trio de meio campo é o que mais me deixa curioso, essa é a verdade, porque lá na frente a gente já conhece os caras, a defesa não é ainda a defesa titular do Grêmio, é com os garotos, a gente já viu que eles precisam evoluir, mas, por exemplo, o Juan tem coisa boa para mostrar. Claro que ainda tem uma pequena dúvida entre Rafinha ou Wanderson, mas o que deixa a gente curioso mesmo, ou a mim pelo menos, é o meio campo. Não é uma novidade, Matheus Henrique, mas Thiago Santos e a volta do Jean-Pierre, dá para se dizer que sim. E o trio formado por eles também dá para se dizer que é uma novidade. E assim, eu vejo o Matheus Henrique como um jogador, ele é muito termômetro de quem está ao lado dele no meio campo. Não sei se vocês têm essa impressão também, o nosso ouvinte, mas eu sempre vejo o rendimento do Matheus Henrique muito atrelado a quem está com ele. Se tá um time mais lento, um time que não se acerta, ou um cara, por exemplo, que não consegue segurar tanto a bola, que não consegue tocar tanto ela, conversar com o Matheus Henrique e o Jean-Pierre consegue isso, aí a gente vê um jogador com um certo declínio. E o contrário também, o Maicon até consegue tocar a bola, dialogar com o Matheus Henrique, mas aí ele deixa o Matheus Henrique sobrecarregado na marcação. Esses dois, um de cada lado, o Jean-Pierre mais à frente e o Thiago Santos mais atrás para dar um pouquinho mais de sustentação defensiva, isso faz o Matheus Henrique ficar mais livre para ser justamente o elo entre essas duas pontas do meio campo. Claro que isso não é estanque, claro que eles, principalmente o Matheus Henrique e o Jean-Pierre, se encontram mais próximos, mas essa é a minha principal curiosidade. A gente já sabe que o Diego Souza é um cara que pode fazer gols, vem fazendo muitos gols, como eu disse, o restante da equipe, cada um mais na sua, o que faltava a gente ver, e ainda vai faltar, claro, nossa, vai faltar ainda pra gente ver muita coisa, mas esse trio com o Thiago Santos, pela característica dele, com o Matheus Henrique melhorado, entre aspas, e o Jean-Pierre mais à vontade, competindo mais, e ainda vai faltar um pouquinho mais de competitividade, é isso que mais me deixa curioso para ver no time do Grêmio. Eu queria, para ti mesmo, Guti, tu achas que teremos no jogo de hoje resquícios ainda do senhor Renato Portaluppi, não? Total. Memória, o técnico já confirmou. Fica no jogador. O técnico já confirmou que continua usando os modelos do Renato, as escolhas do Renato e a presença do Alisson. É a confirmação disso, Ores. Olha, digo até que o Thiago Nunes, quando chegar, que pese ele querer implementar o jeito dele de jogar, e obviamente vai implementar, já vi alguns times, pelo menos no desenho, não no jeito de jogar, mas no desenho, parecidos até com o que o Renato fazia no Grêmio, até o próximo treinador que vai chegar hoje, ele também vai ter algumas coisas, no início pelo menos, principalmente do Renato. Depois é que as coisas vão mudar. O que não quer dizer que daqui a pouco, até por mudanças de escolhas de jogadores, né?
Esse meio campo aí com o Thiago Santos, com o Matheus Henrique e o Jean-Pierre, a gente não viu com o Renato. Então, até as escolhas acabam modificando um pouco. Mas o jeito de jogar, por uma memória natural até dos jogadores, ainda vai ser parecido. Tem um ganho aí, eu não sei o que eu vou dizer. Oliveira e o Carlos pensam, mas tem um ganho aí que é o ganho intelectual. É o ganho no campo de alguém que tem maturidade, que tem visualização de jogo, que tem capacidade de voz ativa para orientar os jovens. Porque o Jean-Pierre, que é o distribuidor de bola, ele não é um distribuidor de ideias, ele é um cara muito fechado, muito introspectivo, mesmo jogando uma enormidade. O Rafinha é um cara falante, o Rafinha é uma liderança intelectual em campo. Então, nisso o Grêmio tem um acréscimo. E o outro acréscimo é que tem um volante agora que de vez em quando dá umas trombadas nos caras, não fica só redemunhando. Quase sempre, né? O que eu espero do Grêmio hoje é o time do Renato com uma saída de 3, que o Thiago Gomes gosta, com um movimento mais frequente, mais constante do chamado e famigerado facão, em que o cara sai da ponta e entra no meio. Pelo menos foi assim que eu vi o Grêmio no final de semana, contra o Novo Hamburgo. Mais deslocamento da ponta para o meio e uma tentativa de saída de 3 e o Jean-Pierre mais próximo da área. Eu acho que o Jean-Pierre... A saída do Maicon, que é um cara que não tem a capacidade física de fazer coisas, deixava o Jean-Pierre como aquele cara que voltava até a linha dos volantes para poder armar e distribuir. O time do Grêmio era um time fácil de ser marcado, tá? Em determinados momentos anulava o distribuidor, porque hoje o futebol é coletivo, todo mundo tem que participar da construção e todo mundo tem que participar da chamada destruição. Era só marcar o cara que distribuía e um abraço, o Grêmio estava morto. Foi assim que o Grêmio perdeu vários jogos, né? Mata o cara da distribuição, mata o Grêmio. O Santos fez isso muito bem, por exemplo, e naquele confronto que tirou o Grêmio da Libertadores. Então, o que eu espero hoje, na verdade, não é resquício, é basicamente o time do Renato com pequenas orientações ali que são muito mais de saída de jogo, né? Acho que o que mais, a maior diferença talvez seja o Thiago Santos no time, porque ele é um volante destruidor com pouca capacidade de armação. Ele não. E aí eu acho que o Matheus Henrique cresce nesse protagonismo, né? Também pela presença do Thiago Santos. O Thiago Santos é um cara que não vai te dar jogo, não vai te construir, mas ele vai te dar estabilidade, ele vai destruir, ele vai ficar no lugar, ele posiciona, ele marca, ele tem presença física. Isso é importante também, cara. Não sou. Uma época eu tinha essa ideia de tem que ter um volante brucutu e não sei o quê, volante tem que. Eu não sou mais dessa, não. Eu acho que às vezes é bom o primeiro volante físico, né? Cara que chega. Eu, dependendo do esquema, valorizo essa função, viu? Ainda mais para a maneira como o Grêmio vinha apresentando, né? Principalmente levando contra-ataque, sem marcação alguma, força nenhuma de marcação no meio-campo, zagueiros expostos e outra questão que é a parte ofensiva, que é dar liberdade ao cara que está à frente desse primeiro volante, no caso o Matheus Henrique. O Matheus Henrique, eu reconheço todas as falhas que ele apresentou, e ele fez uma temporada, principalmente 2020, ruim, fez mesmo, reconheço, concordo, mas eu acho que muito pela maneira como o Grêmio jogava e pela maneira como ele era pressionado a marcar mais do que ele é capaz. E a gente sabe, a gente enxerga o Matheus Henrique em campo, ele é um cara que cerca, que até marca, tem até seus números, comete suas faltas, mas não dá para comparar com o Thiago Santos, assim como não dá para comparar o Thiago Santos com a bola nos pés com o que o Matheus Henrique faz. Então, dá um certo equilíbrio. A gente até, reconheço, está sendo um pouco ortodoxo de ter 3 jogadores, cada um com suas características bem distintas em um meio-campo formado por 3, mas talvez seja necessário. Talvez seja esse o ponto do equilíbrio desse meio-campo do jeito que o Grêmio vem jogando, pelo menos. O que vai ser feito daqui para frente, aí é uma outra história. Mas fica nítido que tendo um cara que marca mais, um no meio que ajuda a marcar, mas também faz esse elo mais à frente, e um Jean-Pierre como um meia, mas também mais à frente, sabendo dialogar com esses dois que vêm atrás, o time melhora nessa característica do Grêmio. Isso não é uma regra, nunca foi, aliás, não tem muita regra para um time de futebol jogar, né? Tá chegando aqui a Fernanda Bagatini para as notícias do meio-dia, Magno, e depois a gente vai retomar. Por favor. E justamente a Bagatini nos envia aqui a notícia que decidiu agora há pouco o governo do estado de que não há mais restrição de horário
para a realização de partidas de futebol profissional no Rio Grande do Sul. O Jorge Informação Ramos, agora do governo do estado. o Jorge Ramos sugere colocar o Rafinha O no jogo é lugar do domingo. Alisson com o Wanderson de lateral. A gente pode até falar sobre isso depois, só para não estourar o horário, o Guimarães. Só para dizer que o jogo é sábado porque o Inter joga na terça. Não é domingo porque terça tem Libertadores pro Inter. Bem, o Grêmio joga na quinta e no sábado, para ficar apertado para os dois, né, da dupla Grenal. Fernanda Bagatini com as notícias do meio-dia do Guaíba Notícias, e já voltamos com o debate do Ganhando o Jogo. O assunto que ficou ali foi a sugestão de ouvintes de colocar Rafinha como atacante e Wanderson como lateral. Aí veio o nosso ouvinte que está lá nos acompanhando em Dongguan, na China, e disse, não, Rafinha, então, se ele vai ser titular, o Wanderson tem que ser o atacante. Mas aí tem uma questão, né? Entre colocar para fazer corredor inteiro um mais velho e um garoto, não é melhor colocar o garoto? Eu acho que sim, né? O Oliveira, Guimarães, Guti, todo mundo. Eu vou então retomar por esse lado do Rafinha, Wanderson, com a projeção do jogo, que foi o assunto também provocado pelo Zé Aldo ali pouco antes do intervalo. E já inserir nesse contexto esse debate provocado pelo ouvinte de Rafinha ou Wanderson. Vai ser um jogo em que, inevitavelmente, a iniciativa vai ser do Grêmio. E isso por uma série de fatores, boa parte deles óbvios, inclusive. Pelo Grêmio jogar em casa, por ser o melhor time, por ser um time que costuma, de fato, tomar a iniciativa, e por enfrentar uma equipe que tem como base entregar a bola para o adversário e sair em contra-ataque. O La Equidad, se pegar os últimos 6 jogos, ele teve mais posse de bola que o adversário em apenas uma ocasião, que foi num jogo deles, ainda lá em meados de março, contra o Alianza Petroleira pelo Campeonato Colombiano. De lá para cá, eles tiveram menos posse de bola em todas as partidas e com uma ideia reativa de puxar contra-ataque em todos os jogos. Contra Deportivo Pereira, contra Deportivo Cali, contra o América de Cali, até mesmo contra o Deportivo Pasto, na fase inicial ainda da preliminar da Sul-Americana, que é uma coisa que também existe. E também na última rodada, quando perderam lá pro Santa Fé no Campeonato Colombiano. É um time que é rápido, é um time que tem na velocidade o seu ponto forte. Tem um goleiro que era reserva até bem pouco tempo e que tomou a posição de titular e está aparecendo com muito destaque nos últimos jogos. É um goleiro jovem chamado Roman. Ele substituiu o goleiro anterior. Tem uma defesa de 2 jogadores. O anterior era o Bonilha, que foi expulso no jogo lá contra o Santa Fé. América de Cali, não lembro. Ele foi expulso, perdeu a posição e a partir daí o Roman se tornou o titular. Tem uma defesa com 2 jogadores muito elogiados, o John Garcia e o Jefferson Mena. E do meio para frente, jogadores que não são tecnicamente maravilhosos, mas eles têm muita velocidade. E aí tem o Daniel Mantija, que é um ponta, tem o Zapata, que andou fazendo gol esses tempos, o Angulo na frente, e especialmente o Eraso também, que é o centroavante, que tem o 9 na camiseta, mas que não é 9 por característica. Então, por tudo isso, por ser um time que gosta da velocidade, que gosta de partir de trás com espaço, é um jogo em que a iniciativa vai ser do Grêmio. Um time com linhas baixas, com bloco baixo, e que se o Grêmio conseguir encontrar o espaço entre as linhas de marcação, como conseguiu especialmente contra o Novo Hamburgo, é meio caminho andado, porque aí entre as linhas de marcação é onde flutua com maior propriedade o Jean-Pierre. Eu fiz esses dias um vídeo no meu canal no YouTube sobre o Jean-Pierre, analisando esses movimentos dele. É claro que o Jean-Pierre gosta de voltar para buscar o jogo na base da jogada, ele volta entre os volantes e tudo isso ele faz bem e não pode deixar de fazer, porque ele é um a mais que ajuda e tem a qualidade para isso. Mas o melhor Jean-Pierre, o Jean-Pierre decisivo, é o cara que além de voltar para buscar o jogo, aparece perto da área, na região definitiva do campo, para de fato definir a jogada. Definitivo e definir, claro, com perdão da redundância, mas numa região final do campo para definir a jogada, ou fazendo gol, como ele fez contra o Novo Hamburgo, ou dando passe para gol, como ele deu para aquele gol do Diego Souza, e isso é o que o Jean-Pierre faz de melhor. Então eu, pelo menos, eu analiso e falo desse Grêmio em termos de criatividade, colocando no Jean-Pierre um rótulo de protagonista.
Para mim, o Jean-Pierre, ele tem que também vestir essa camisa de protagonista do time e ser o cara que conduz o Grêmio nessas ações ofensivas. E eu vejo que ele tem plenas qualidades para isso, desde que ele consiga regularidade. Se ele repetir hoje o que ele fez contra o Novo Hamburgo, o Grêmio está bem mais perto da vitória. Zé, até só para pontuar, é uma questão de informação que o Pfeiffer trouxe ontem. Existem clubes da MLS, da Liga dos Estados Unidos, tem clube canadense também, né? Mas da Liga da América do Norte, que estão interessados no Jean-Pierre. O Grêmio até ia ouvir, né? Pretende ouvir as propostas que podem chegar, mas com a chegada do Thiago Nunes, tudo muda. Do ponto de vista do Grêmio, de aproveitar o Jean-Pierre e do treinador aproveitá-lo, e do Jean-Pierre de também querer dar ou ficar mais um pouco para tentar mostrar melhor o seu futebol com a chegada do novo treinador, que ele trabalhou na base em 13 e 14. Então muda um pouco, né? Se antes havia, vamos falar bem a verdade, se havia um certo constrangimento entre Jean-Pierre ou Renato, de seu aproveitamento, a gente sabe que vários momentos o Jean-Pierre foi incluso em pretensos negócios, agora a coisa dá uma esfriada. Claro que vão continuar, até pelo jogador promissor que ele é, vão continuar chegando algumas propostas, mas a tendência é de que ele seja pelo menos utilizado nesse início do Thiago Nunes, e aí vai a minha opinião. Acho que com a capacidade dele e com o entendimento com o novo treinador, capaz de aí ficar por um bom tempo. Nos times do Thiago Nunes... Diga. Ana. Não, só pra gente trazer, né, que pra mim o acréscimo de todo esse momento difícil que vive o Grêmio, eu acho que o melhor é isso, porque a gente vê um aproveitamento e o Jean-Pierre ganhando mais confiança. Porque acho que, claro, o emocional pro jovem é bem mais significativo do que para um jogador experiente. E esse problema de comunicação que existia, ou até, eu digo assim, um ranço por parte do Renato por causa de questões que não diziam só respeito ao gramado, ao campo, inclusive era uma divergência entre o Romildo e o próprio Renato, a utilização do Jean-Pierre. Eu vejo que o Grêmio pode ganhar sim e muito. Claro, ele vai ter mais tranquilidade agora para atuação, acho que vai ganhar mais confiança até por parte do técnico para que utilize, acho que até é um ponto de negociação futura importantíssimo para o Grêmio, que não disputando as competições, que a gente falou bastante do que significa para o torcedor e para a instituição não disputar Libertadores, mas também na questão de caixa é bastante significativo a saída do Grêmio da competição continental. Thiago Nunes, e aí pegando esse aspecto também e da questão financeira que mencionou a Ana, é claro que valorizar um jogador de categoria de base, além de ter um retorno dentro de campo, tem também um retorno financeiro, né? Porque nós somos um mercado que é formador e vendedor. Então você forma para conquistar títulos, que é o retorno esportivo, e posteriormente para vender. Isso não é segredo para ninguém. E o Thiago Nunes, se pegar os times dele no Atlético Paranaense, no Corinthians nem tanto, até porque não tinha uma base tão boa assim, pelo contrário, era horrorosa aquela base, mas ele fez trabalhos com jogadores jovens. E eu mencionei há pouco que eu falava do meu canal do YouTube lá, que eu fiz o material do Jean-Pierre, coloquei ontem à noite também uma análise bastante detalhada do Thiago Nunes. Se pegar os times do Thiago Nunes, que ele foi campeão da Sul-Americana e da Copa do Brasil com o Atlético Paranaense, a gente vai ver ali jogadores como Bruno Guimarães, jovem, hoje seleção brasileira, Renan Lodge, jovem, hoje seleção brasileira, Rony, hoje campeão da América com Palmeiras, era um jovem surgindo naquele Atlético Paranaense, Robson Bambu, titular nas finais da Copa do Brasil e de boa parte daquela Copa do Brasil em que o Atlético foi campeão por conta do doping do Thiago Santos, Robson Bambu, Kelvin, lateral direito, que assumiu titularidade quando o Jonathan se machucou. Então a gente vê jogadores muito jovens que foram trabalhados e lapidados pelo Thiago Nunes. Pelo Thiago Nunes, que estreou na decisão, né? Não, ele tinha jogado antes já. Ele tinha jogado na semi. Quando o Jonathan se machuca, ele tem que jogar na semi. Ele aparece um jogo até de lateral esquerdo. E aí, se pegar aquele Corinthians, que foi já do ano passado, não tinha grandes jovens naquele time, porque a base do Corinthians não revela tanto assim. Mas mesmo assim, ele deu titularidade para o Carlos Augusto, que deu dinheiro para o Corinthians. Foi vendido para o Monza da Itália por 4 ou 5 milhões de euros. E depois deu chance para o Lucas Piton. E quando começou o Campeonato Brasileiro, tirou o Matheus Vital do time e deu chance ao Gustavo Mosquito. Então, assim, os nomes não são tão qualificados, mas ele deu chance também. No Grêmio,
Esses nomes são qualificados e surgem em escala industrial. No Grêmio ele vai ter o Jean-Pierre, com quem ele já trabalhou, o Darlan, com quem ele já trabalhou, e aí vai ter Ferreira, vai ter Vitor Bobsin, vai ter Juan, vai ter Guilherme Guedes, vai ter Breno, vai ter Wanderson, vai ter Gui Azevedo, vai ter Pedro Lucas, vai ter muita gente. Então, se ele conseguir repetir no Grêmio o bom trabalho que ele fez nessa lapidação no Atlético Paranaense, eu vejo que é realmente meio caminho andado, porque ele é um cara que sabe fazer isso. E em termos de montagem de time, e eu fiz uma análise bem detalhada sobre esses dois times do Atlético Paranaense e sobre o Corinthians, os protagonistas do time do Thiago Nunes são os jogadores de meio campo. Independente da ideia. E eu vejo que o Thiago Nunes é um cara muito maleável. Ele não é conceitual. E não é ruim não ser conceitual. Em alguns casos é até bom, porque você consegue se modificar conforme aquilo que o jogo pede. Contra o Grêmio, por exemplo, na semifinal daquela Copa do Brasil, ele teve 70% de posse de bola, tomou total iniciativa e amassou o Grêmio. No segundo jogo da final da mesma competição contra o Inter, especialmente no segundo tempo, ele entregou a bola para o Inter, se fechou lá atrás e partiu em contra-ataque. Então ele tem essa visão mais maleável do jogo, que eu considero isso um ponto a favor dele. E aí resta saber se ele vai conseguir encontrar no Grêmio alguém para ter o protagonismo que o Bruno Guimarães tinha naquele time dele, para ter o poder de drible que o Rony tinha naquele time, e eu acho que tudo isso ele até pode encontrar. Talvez não com a mesma qualidade de um Bruno Guimarães, mas com características semelhantes de um volante que marca mais, que lá era o Wellington, e no Grêmio pode ser tranquilamente o Thiago Santos. Um volante que sai mais pro jogo, que busca o controle do jogo, que pode ser um Darlan, pode ser um Matheus Henrique. Um meia com muita liberdade para se movimentar, como era o Rafael Veiga naquele time campeão da Copa Sul-Americana. Como, guardadas as devidas proporções, era o Léo Cittadini no time campeão da Copa do Brasil, e que pode ser o Jean-Pierre no Grêmio, para mim até com mais qualidade, na comparação com o Léo Cittadini, e algum outro tipo de característica também. Então eu vejo que o Thiago Nunes é um cara que chega e ele consegue identificar aquilo que o elenco tem e montar o seu estilo com base no que o elenco apresenta. E eu vejo nisso um ponto bem positivo do novo técnico do Grêmio. Bom, isso que eu achei interessante, Zé, do que disse o Oliveira, e eu assisto os vídeos do Oliveira, viu? Muito bons. E essa é tu então que assiste? Obrigado. E essa variabilidade que o Oliveira aponta de desenho e de opções, ela se modifica também em comportamento, né? São dois tipos de variações que ele é capaz de... Dois não, né? Mas ele consegue tanto na questão do desenho, foi de um jeito, com dois caras mais atrás, digamos assim, um trio de meio campo. Uma vez na Sul-Americana ele jogou com dois atrás, e na Copa do Brasil já com dois mais à frente, digamos assim, do Wellington, que era o volante mais plantado. E mudando também características de jogadores. Se perguntar como joga o Thiago Nunes, sinceramente, eu acho que ele é capaz de variar e se adaptar ao grupo que ele tem. E vamos combinar, né? Ele tem um grupo interessante. Se o grupo do Grêmio não é um Flamengo, não é um Atlético Mineiro, né? Não é um Palmeiras, é desse nível um pouquinho abaixo e dá para trabalhar, fazer um trabalho interessante. Bom, temos a notícia do meio-dia, ali de 5 para meio-dia, que vem ao encontro daquela sugestão do Carlos Guimarães, que defende a ideia da volta dos jogos aos tradicionais horários das tardes de domingo, e que agora não há mais óbice legal, a questão sanitária não é mais impedimento. Poderemos ter jogos decisivos do Gauchão agora então no horário das 4 da tarde do domingo. Agora a federação tem que escolher com quem ela vai brigar, né? Se é com o Grêmio ou com o Inter. Porque colocar o jogo no sábado à noite, ela tá brigando com o Grêmio. Porque o Grêmio joga quinta-feira à noite. E jogar quinta para sábado, mal e mal, dá 48 horas. E se ela colocar o jogo para domingo, aí ela briga com o Inter. Porque o Inter joga terça pela Libertadores. Mas pelo lado contrário pode ficar bem com os dois. Sábado às 3 da manhã, então. Pelo lado contrário pode ficar bem com os dois. Joga o Grêmio para domingo à tarde para não apertar. Não dá a última rodada. Mas é a última rodada, Zé. Mas já não tá definido? Não, nada definido. Eles podem... tem um outro adversário, não. Não, tu não sabe qual é o lugar que vai ficar. O time pode entrar em campo sabendo, olha, se eu perder, eu fujo do Grenal. Se eu ganhar, vai ser Grenal. Então vamos dar uma afrouxadinha aqui. Não dá pra mudar, não.
vale pra caramba pro esportivo, que é adversário, mas vale muito pro esportivo. E com todo respeito. E com todo respeito ao Grêmio, à Sul-Americana, e vamos aqui ser justos, né? A Federação Gaúcha, ela sempre tenta ajeitar para o clube gaúcho que estiver na Libertadores. Inclusive já mexeu em jogos dos dois numa mesma edição para que as coisas fossem ajeitadas, e eu até concordo que haja uma força, um esforço da Federação Estadual, no nosso caso aqui do Rio Grande do Sul, para que não haja prejuízo na competição continental, vamos combinar? Só que agora, entre um jogo quinta-feira contra a Equidade, primeira fase de Sul-Americana, e um jogo na terça de Libertadores, e aí, gente, esqueçam se é o Grêmio, se é o Inter, tá? Coloquem camisa A e camisa B em cada situação. Aí tem que priorizar, com todo respeito, quem joga na terça pela Libertadores. Se for tem um necessário, meio termo aí, né? Exato, se for o caso. Dá para ter um meio termo, dá para daqui a pouco... domingo de manhã. Exato, conversar com os dois, colocar domingo de manhã, mas eu acho que a coisa já está meio definida para o jogo do Inter na terça-feira. E entre os dois, com todo respeito, é o correto. Eu só assim, para explicar o que é a regra, tá? Não pode ter 2 jogos no intervalo menor de 48 horas, certo? Então não pode, por exemplo, um jogo ser quinta às 10 e outro ser sábado às 8. Não pode, tá? O jogo de hoje do Grêmio vai acabar às 9h15, mais ou menos, certo? Por regra, teria de começar às 9h15 do sábado, mas os caras fingem que a gente é bobo, marcam para as 9 e tocam ficha, tá? E a gente é bobo mesmo, então aceita e vai embora. Por isso que eu falei de domingo às 11 da manhã ser o meio termo. Se fosse domingo à tarde, daria as 48 horas para terça. Daria tranquilamente para ser domingo às 4 da tarde para ter as 48 horas para terça. Mas aí é o que o Gutierrez falou. Cara, com todo o respeito, é uma Libertadores. E aí é o bom senso, desculpas, né? Exato, aí me desculpa se os gremistas vão ficar irritados. A Libertadores vale mais que Sul-Americana. Ponto, paciência. Por isso que eu falei no meio termo. Que um domingo às 11 da manhã, ele dá um pouco mais de intervalo tanto para a Sul-Americana quanto para a Libertadores. Agora, convenhamos que muito provavelmente, tanto o Grêmio quanto o Inter, por já estarem classificados, vão colocar time reserva final de semana. Então, os dois não tem nem muita moral para chiar e tem mais que botar reserva mesmo, tá? Por já estarem classificados, embora não saibam a posição ainda e podendo dar Grenal, enfim. Mas Grenal então, acho que vai ser por aí. De dar Grenal? Eu acho que tem. Não tem. Não, eles já têm primeiro e segundo lugares garantidos, Cristiano. Porque os outros estão com mas eles podem um passar o outro, não? Pode. Sim, mas aí continua um em primeiro, outro em segundo. Não, eu sei, mas isso dá uma vantagem para a fase seguinte, não, né? Isso tá em disputa. É por isso que não tá 100% definido ainda. Não. Foi isso que eu apontei pro Zé quando ele falou. Tem ainda o primeiro lugar em disputa, isso sim. O que vai definir é quem manda o jogo na final, caso a dupla passe na semifinal. Se vai ser na Arena... Mas tu já tá colocando a dupla na final, Guimarães? É a tendência, né, cara? Futebol se joga dentro de campo, mas é a tendência e vale isso. Mas vale muito pro esportivo, né? 11 contra 11. Parece comentarista da cadena Ser que tá colocando Barça e Real na final, Guimarães. Mas o campeão espanhol vai ser o Atlético de Madrid. Por que vale muito pro esportivo? O esportivo se vincula muito a Novo Hamburgo e Pelotas, que são os dois que estão na zona de rebaixamento. E o esportivo, se perder o jogo e Novo Hamburgo ou Pelotas vencerem, tá rebaixado, gente. Na parte de cima só Grêmio Internacional classificado, né? E o Ipiranga também vai pro Ipiranga, porque o Ipiranga pode ser ultrapassado pelo Juventude, por exemplo. Pode até ser ultrapassado pelo Aimoré. Então, a rodada vale para todo mundo, né? Vale menos para Grêmio e para Inter, mas para os outros temos adversários. Os adversários não é negócio nenhum jogar de forma isolada, nem os outros vão aceitar, tem que jogar todo mundo no mesmo horário. Tem, por exemplo, nessa rodada, a dupla Caju brigando por vaga. O Caxias tem 16 pontos, Juventude 14. Se o Juventude ganha e o Caxias empata ou perde, o Juventude passa o Caxias. E é muito sério o campeonato para o esportivo, seríssimo essa rodada. O esportivo tem que jogar junto com o Novo Hamburgo, tem que jogar todo mundo no mesmo horário. Mesmo horário, mas a situação do esportivo é pior. Justamente, por mais que hoje o esportivo não esteja na zona, a zona hoje é Novo Hamburgo e Pelotas, né? Pelotas é o lanterna, é isso, né? Pro esportivo a situação é pior,
Pelo adversário. O Esportivo pega o Inter no Beira-Rio. Claro. O Novo Hamburgo, por exemplo, ele joga em casa contra o São José. E o Pelotas, embora enfrente o Caxias, que é favorito, mas o jogo é na Boca do Lobo. O Novo Hamburgo, desses 3 times que brigam para não cair, o Esportivo, desculpa, só quem joga fora é o Esportivo. E é contra o Inter. Quer dizer, não é um jogo fora contra o São Luís, que é o 9º, contra o Brasil, que é o 8º. Não. É contra o Inter, que é o 2º. Então a situação do Esportivo é de fato a mais complicada. Taline está reforçando aqui, ela não sabia que a gente tinha recebido já da Bagatini, está dizendo, o governo acabou de dar, obrigado Taline, ela está sempre nos acompanhando, é uma ouvinte nossa, a nossa grande colunista da Rádio Paraíba e do Correio do Povo, a Taline Opitz, da área da política. José. Pois não? Deixa eu... Acho que o Guimarães chamou primeiro. Vou te falar de um recebido aqui que não é, enfim, não é nem de concorrente e tal, mas eu recebi e me trouxe, primeiro 2 recebidos, né? Eu recebi um comprado e outro recebido. A compra foi do Fala Belmonte, né? Que o Caco Belmonte, filho do João Carlos, me trouxe aqui também na portaria aqui do prédio. Muito agradecido pela entrega, muito legal. É um livro de memórias, mais do que um livro biográfico, é um livro de memórias, né? De histórias contadas pelo Belmonte ao longo da sua carreira. E o outro recebido, esse foi recebido mesmo, e agradeço muito, é do professor Hélio Carraveta. Futebol, gestão por competências, o jogo do imponderável. O jogo do imponderável, em que é um livro acadêmico, como é o professor Hélio Carraveta, com uma belo referencial bibliográfico aqui, que além das coisas do futebol, pega coisas da sociologia, pega coisas da filosofia, tem Edgar Morin, Wittgenstein, um monte de coisa legal aqui, né? O livro, ele aborda a hipótese sobre como impacta uma gestão no futebol, como que a gestão do futebol impacta na medida em que o desafio é planejar um jogo imprevisível. O jogo de futebol, ele é imprevisível, e como minimizar o imprevisível dentro do jogo de futebol. E eu fiquei muito feliz porque a dedicatória do professor aqui, a dedicatória não, os agradecimentos, né, do livro, onde é que está aqui, Tchê? Aqui, ó, a dedicação do livro, a dedicatória mesmo, em nome do curso de especialização em jornalismo esportivo da Fabico, gostaria de dedicar esse livro aos jornalistas esportivos que apresentam o futebol com imagens, palavras e ideias e merecem um espaço de estudo e discussão acadêmica como o que foi criado pelos professores do curso. E aí eu gostei muito da dedicatória para mim, né? O meu brilhante, nem tanto, professor, mas obrigado. Ao meu brilhante ex-aluno Carlos Guimarães e competente jornalista, um abraço fraterno, professor Hélio Carraveta, que foi meu professor na especialização em jornalismo esportivo na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Foi meu pontapé inicial aí para a vida acadêmica. Isso foi lá em 2014 que eu fiz essa pós-graduação. E era uma aula muito boa. Eu tenho muito respeito pelo professor Hélio Carraveta e por pessoas que pensam o futebol dessa forma. Ele é coordenador da preparação física do Internacional, mas ele é muito mais. É um cara que pensa o futebol num sentido amplo. Recebi, ainda não comecei a ler, que eu ainda estou numa outra leitura, mas lerei com carinho, até porque me agrada bastante essa hipótese colocada do jogo do imponderável e como o futebol ele é imprevisível. Obrigado, professor, e vamos fazer uma entrevista aí para a gente falar sobre esse assunto também. Valeu. Ele é um grande estudioso e é uma figura muito, muito querida, sempre gentil, sempre educado com todo mundo. É aquela figura que aprendeu a dominar o conhecimento sem transformar o saber em arrogância. Ele é simples, ele é humilde e é uma referência mundial. Dá aula fora do Brasil, é respeitado na comunidade por essa profundidade que ele tem, não apenas teórica, mas também prática. E por isso que ele está há quantos anos já no Inter? Eu não sei se não está para 20 anos lá. Muito, por aí, acho que mais de 20 anos que ele está dentro do Inter, é funcionário do clube e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É uma aula brilhante, a aula do professor Carraveta, talvez tenha sido a aula que eu mais gostei. Essencial para a gente pensar o futebol, não só no âmbito teórico, mas um cara que tem e me identifico bastante com isso, por também fazer isso, né? É um cara que tem o famoso um pé na academia, um pé no mercado. Ele atua na prática no Inter, ele atua na teoria na universidade e
é um cara que eu gosto bastante. Obrigado. Eu tenho lá em casa uns livros dele. Bacana. Eu acho que tem duas também. edições já. Essa é a terceira ou quarta? Ele já escreveu vários livros, eu não sei dizer exatamente qual é o volume desse, porque não é uma sequência, não são tomos, né? Ele escolhe temas e faz os livros. É mais ou menos tipo o professor Juremir, assim, vai fazendo os livros. Mas Exatamente. Ele tem alguns livros e eu tenho lá 2 no escritório que eu ganhei de presente da editora. Ele é muito bom. E meu querido, é um desafio, cara. O ato de escrever uma das coisas... Mas é uma conquista, é uma realização, Guimarães. É muito legal, tá? Não dá dinheiro nenhum. Não dá dinheiro nenhum, porque o mercado editorial brasileiro ele é complicadíssimo. Não dá dinheiro. É uma publicação da editora Sulina, que é a mesma editora que publica os livros do Juremir, né? Acho que até o Juremir tá nesse conselho editorial, tá aqui no conselho editorial o Juremir, e meu orientador tá no conselho editorial, veja só, Francisco Rudiger. Aqui eu mando um abraço também. Sumido, hein, professor? Mas eu também tô sumido. Não é esse que puxa a orelha da Ana, que a Ana não tava na aula? Não é esse aí que nós Não, esse é o Ragner, mas tive aula já com o Rudiger, abraço pra ele. Como é que é o nome do que puxa a orelha? Como é que é, Ana? O Ragner. Ragner é nosso ouvinte, o professor. Então o Rudiger tá no conselho editorial, nosso ouvinte, Francisco Rudiger, tá no conselho editorial aqui da Sulina também. E é um desafio, cara, porque, é uma empreitada que eu até gostaria de ter mais, assim, assiduidade, sabe? Ter mais frequência de lançamento, não ser tão temporão, assim, no lançamento de livro, porque é um desafio. É difícil pra caramba, mas quando encaixa o fio da meada, vai um processo delicioso, louco, pelo menos pra mim é louco, mas delicioso, né? Então, obrigado, professor. Obrigado, valeu. Louco em que sentido, Guimarães, para não ser mal compreendido? Porque Cara, pra mim é maravilhosa. Maravilhosa, ler é bem mais fácil que escrever pra mim. O processo de escrever pra mim é meio... Cara, já falei sobre isso, é bem destrutivo, assim, porque tu precisa da ideia e eu sou falo aqui, não me orgulho disso, Luiz Magno, um especialista nisso, o maior de todos nós, sabe como é difícil. Eu sou um tabagista, né? Então vai assim, tu fica intoxicado de tanto e Coca-Cola. O meu processo tem tabaco, Coca-Cola e tem que desligar do mundo. E às vezes eu não posso desligar do mundo. Então, Guima. Oi? Que tu tava numa fase 2.0, né? Tava mais, né, cuidando da alimentação, exercício. Quando volto para escrever, Ana, e eu tô com um projeto aí, vai pra banha, cara. Porque tu fica sentado, vem a ideia, e aí tu precisa desse suporte. O projeto é a biografia do professor Rui? O meu projeto era sigiloso, cara, não era pra dizer. Sorry. A Cris vai matar, mas Cris, desculpe. Guimarães. Tá em andamento. Parece, tá ficando bacana. Parece o seu Ranzolin com a dona Yara no banco Banrisul e o Zé Aldo. Eu lhe encontro na festa depois, seu Ranzolin. E a dona Yara olhava pra ele e dizia, fica quieto. Ele não sabia que tinha festa. Mas é um personagem fundamental no que eu tô escrevendo. Muito bom. Personagem fundamental, Ranzolin. Mas acontece, Luiz Magno. Você, por exemplo, sabe como é isso. Quando fica um pouco mais nervoso, ansioso, ou mesmo quando bebe, o que é o caso neste momento. São 12h34. Não, neste momento o caso, José Aldo Pinheiro, o caso neste momento é responder o censo da Comebol a um belo questionário que pergunta, inclusive, as tuas origens, mas há também a parte do tabagismo, e ali eu tenho de responder quantos por dia e há quanto tempo. E sobre tu estragar a festa do Ranzolin, maravilha, 2 palavrinhas pra ti, Zé Aldo. Parabéns. Era surpresa, que nem o livro, não sabia que não dá pra dizer. Só falta alguém me entregar aqui, que tem uma surpresa também. Bem, vamos lá. O Marcelo Torres está dizendo, ele é tricolor de Porto Alegre, a partir da exposição que o Oliveira fez, o trabalho do Thiago Nunes parece bem promissor mesmo. A nossa base é muito qualificada e é a mescla com os cascudos. É uma boa ideia, forma um bom grupo. Nós, torcedores, temos que ter paciência e dar tempo de trabalho para ele. É ponderada a fala do nosso Marcelo Torres, que está nos acompanhando. Muito obrigado. Esse outro aqui, sem querer ser mala, mas acho que a Libertadores não é uma competição continental, pois, salvo raras exceções, são somente clubes sul-americanos que participam, diz o Daniel. Entendi. Nós falamos em competição continental porque representa o continente a equipe da Comebol, né? Mas tem a CONCACAF que também se faz representar lá em cima. Vamos mais.
Esse outro aqui tá dizendo assim: fazendo tempo para ver o programa do professor do tio Júlio. Tá bem. Tio Júlio é a partir da 1h. Engenheiro Roberto Fonseca está conosco aqui. Muito obrigado pela sua companhia. E o Julinho daqui a um pouco tá chegando para distribuir aquela sacola que ele traz com aqueles livros, aquela coisa arada no estúdio. Tem mais um recado aqui. Oi, Zé, eu acho que enviei muito cedo o assunto acima. Se puderes falar nesta última meia hora sobre o que é, qual é o assunto acima. Eu gostaria de ouvir o Cristiano Oliveira, o Carlos Guimarães, comentando sobre o fim da Superliga da Europa. Nós já falamos ontem, a Caroline Kowalski está pedindo. Não é demais, vale um repique, depois a gente faz após o intervalo então. Esse outro aqui... Professor Juremir era o melhor, nós achamos ele maravilhoso também. Como é o nome do ouvinte? O nosso Adolfo de Porto Alegre. Eu sinto as saudades do professor, vinha aqui criar uns banzé tremendo. Beijo, professor, ele tá sempre nos ouvindo. Muita dispersão, tá dizendo o Serginho. Tá bom, Serginho. Ele tá lá em São Cepé nos acompanhando. Bom dia, Zé. Zé Aldo, eu acho que o Thiago Nunes fará um bom trabalho no Grêmio, com a base principalmente, porém o Romildo queremos no mínimo reforços. É Roberto Santana, ele é tricolor do bairro Niterói em Canoas. Esse outro aqui mandou vários recados repetidos e o último é assim, ó. É grande o recado dele, vamos ver, é uma pequena manifestação, como se fosse uma dissertação de mestrado. Espero que possa existir evolução, não quero ser eliminado da Libertadores e ser alvo de chacota. O Internacional é muito grande para ser alvo de chacota dos outros rivais. Chega de passar pano no Ramires. Todo mundo sabe que a continuidade do trabalho é algo bom, mas tem que vir com evolução, porque o Internacional disputa todos os anos Libertadores e título. Pois se fosse com um técnico brasileiro, a imprensa e vários passadores de pano estariam destruindo o técnico brasileiro, assim como fizeram com o Odair, que tinha um elenco muito limitado e com menos qualidade que o atual elenco do Internacional. Espero que o Ramires se encontre logo, porque a torcida não merece humilhações desta magnitude, que é perder para esse time horroroso do Always Ready. Eu gosto do Miguel Ramires, mas ele tem que se ligar, que está em um clube gigante, que não pode se conformar com a derrota. Se ele não entender o clube em que ele está, tem que ser demitido. Fez um floreio bonito e pediu a cabeça do Ramires aqui, daqui um pouco mais. O nosso querido ouvinte, como é o nome dele, escreve bem, o texto é longo, mas é o nosso Christian David. Obrigado, Christian. Bueno, vamos fazer um intervalo. São 12h38, estamos no Ganhando o Jogo pela Guaíba e já voltamos. Perdão, 15 minutos para 1 da tarde, mas Zé Aldo, te liga, Zé Aldo. Fica pensando em outra coisa. 15 para 1, desculpem. Aí está o sinal. A hora certa é Carrefour. Todos merecem o melhor, sempre confirmando a hora certa. O ouvinte está perguntando aqui qual foi o último jogo de Sul-Americana transmitido pela Rádio Guaíba. Eu vi que ele perguntou lá no WhatsApp e também no Facebook. Eu não me lembro disso aí. Eu não me lembro o que eu comi ontem, gente. Alguém pode me socorrer? Vocês que são bons? Eu não lembro de a gente ter feito jogos mesmo com os brasileiros envolvidos, mesmo quando o Atlético Paranaense disputou o título. Deve ter sido jogo da minha... Eu tô há 8 anos. Nós narramos a final, né? Narramos a final, Atlético e alguém, uma coisa assim, mas era um jogo emprestado. Eu tenho a impressão que eles querem saber de times gaúchos jogando Sul-Americana. Porque... Olha, Tchê. E olha, os guris são bons de memória, né? Eu não é o meu caso, mas a dupla tá sempre voltada a disputar a Copa Libertadores. E a Sul-Americana para nós acaba não sendo uma coisa do interesse dos nossos clubes e nem tanto do nosso público. Mas eu me lembro que quando o Atlético do Paraná foi para a final, todo mundo se voltou a acompanhar e o Brasil inteiro torceu pelo Atlético, que estava jogando bonito. Então o que eu vejo é que se o Grêmio for... Quando o São Paulo decidiu, a rádio não transmitiu. Não me lembro. Nem sabia que o São Paulo tinha decidido, nem lembrava disso. Já decidiu e foi campeão. Não lembrava disso, sinceramente. Bom, os ouvintes pediram na saída. Zé, diz aí. Acho que a gente fez Independiente e Goiás, se não me engano. Acho que a gente chegou a fazer esse jogo, sim. E eu acho que eu tava nele. Afinal que ele valia uma vaga lá, que o Goiás estava colocado, tinha uma confusão. Isso, era um jogo de Sul-Americano. Mas já te digo aqui, ó, a última vez da dupla Granal, 2014, Inter e Bahia. Foi
2014, Inter e Bahia. O Inter é eliminado pelo Bahia. E te digo mais, foi o meu primeiro jogo na Rádio Guaíba. Esse Inter e Bahia, só tem. Deixa eu ver a data direitinho aqui. Não foi aquele que o Bolívar deixou o cara fora um tempo do Bahia? Não, o Dodô, não foi esse. Mas foi bem antes, né? Só que era um jogo único, cara. Esse Inter e Bahia aqui, nem lembro mais, mas foi esse. O meu primeiro jogo, na verdade, foi um Grenal, aquele Grenal que o Inter venceu. Que, 4 de setembro de 2014. Meu primeiro jogo, sei lá, se foi um dos primeiros jogos, que eu cheguei em agosto, não foi só no 4 de setembro, mas eu acho que foi esse. O último jogo de dupla Grenal, 4 de setembro de 2014, Inter e Bahia. É isso. O Álvaro insistindo aqui, Oliveira, ele quer te ouvir sobre o fracasso da Superliga. Nós já falamos ontem aqui. Ontem tu não estava. Vamos falar Só para falar de Inter rapidinho, tá? Porque direção do Internacional, através do João Patrício Hermann, atribuiu o jogo contra o Always Ready, a derrota lá na Bolívia, como um fracasso inadmissível e constrangedor. Foi pela qualidade do adversário. O Always Ready é o time que perde para o Atibaia. Óbvio que jogou contra o Atibaia fora da altitude, e óbvio que a altitude conta, a altitude contou, mas como falei ontem, tá? O que me desagrada um pouquinho é essa condescendência com o treinador. Existe uma condescendência apenas com a justificativa do tempo. Cara, essa condescendência eu também tenho. É óbvio que eu acho que tem que dar tempo para ele colocar o modelo, mas nem tudo é passível da gente passar pano, passar a mão e dizer, não, é o tempo. Por exemplo, as escolhas foram fundamentais para a gente fazer uma crítica. E outra coisa, dentro do modelo proposto pelo treinador, pode ter crítica. Mas é um modelo, não, modelo, cara, pode ter crítica, e eu falei isso antes, e me sinto muito confortável para dizer, eu não gosto muito do jogo de posição, tá? Não é um estilo mais agradável para mim, embora eu entenda, eu gosto de um jogo mais direto, eu gosto de combate no meio de campo, muita marcação, time competitivo. O Zé Aldo falava lá do Jacaré lá, lembra que tu disse que era o time Jacaré do Abel Braga? Eu gosto disso, eu gosto de marcação quando não tem a bola, muita marcação, pressão em quem tem a bola, gosto disso. Não gosto de perseguição, acho que perseguição é um prato cheio para tu desguarnecer, não é perseguição, é marcação. Caiu no teu setor, pau, tá? Pressão em quem tem a bola, tomou a bola, liga, rápido, jogo pelo chão, mas vertical, jogo em profundidade, estocado em profundidade, aproveitamento de espaço vazio, pouco tempo com a bola. É o jeito que eu gosto. Eu tenho críticas ao jogo de posição, tá? E acho que eu tenho o direito de ter essas críticas, e eu vejo uma condescendência geral de muitas pessoas dizendo que o tempo é altitude. Tempo é altitude. Não é nem o tempo e não é nem a altitude. A minha crítica dando tempo ao Miguel Ramírez, em relação às escolhas feitas nessa abertura de Libertadores. E eu acho que essa crítica tem que ser feita. É uma realidade. O time do Inter, nós temos a questão envolvendo o Tyson. O Tyson, em princípio, não deve ter condições para o próximo jogo. Eles devem preparar um evento festivo para a volta dele. O Tyson ele está inscrito na Libertadores, mas não tem condição legal ainda, não tem liberação de... Sim, mas ele deve chegar no Tyson sábado. Mas é que tá, Goti, o Inter não vai divulgar nem o próprio Tyson para evitar justamente a aglomeração. Sim. Mas não foi já dito tem horário informação. Não, é isso mesmo. Não foi dito horário, ele chega sábado, não foi dito horário justamente para evitar aglomeração. Aí a gente conversou com o João Patrício Hermann, vice-futebol do Inter, ontem no Repórter Esportivo, o Jason e eu, e ele... há uma expectativa de que na segunda, com tudo já meio encaminhado, né, já colocado, adiantado, planejado, até possa aparecer o nome do Tyson, de repente, antes do jogo de terça contra o Tátira. Mas não há uma pressa, uma expectativa do Inter para que isso aconteça já nessa terça. Para o jogador chegar, ter calma, treinar, claro que a partir de sábado, aí provavelmente domingo ele já comece suas atividades, né? O Inter joga no sábado, então domingo não deve ter. Daí segunda tem um treino, vai praticamente treinar uma vez, para jogar na terça-feira não deve acontecer. Mas o Inter não tem pressa nem na questão legal, porque o jogo o próximo é na terça, porque uma meio que impede a outra, né? Vai ter condições legais, mas talvez
vai faltar ainda uma adaptação, um treino, mais um treino pelo menos, para ele jogar na terça. Ou o contrário, daqui a pouco até o Ramires pudesse colocar ele em campo, mas de repente até segunda a tardinha não dê tempo de colocar no bid. Daqui a pouco pode os dois acontecer, né? Ele ter o nome regularizado, ele que já está numa lista de boa fé da Conmebol, já está inscrito na Libertadores. Ele aparece no bid e é colocado no banco no jogo da terça, mas não é a tendência. Eu tenho a impressão que o Ramires já percebeu que o nosso ambiente aqui é bastante ácido na crítica, não é muito tolerante com erros, e tem a impressão que ele já deve ter percebido que ele errou. E imagino que venha com algum tipo de mudança para o próximo jogo na Copa Libertadores, mesmo porque o Inter não tem mais espaço para tropeço. Agora a partida em casa se torna de vitória obrigatória, senão ele coloca todo um investimento, todo um projeto em risco já na primeira fase da competição. Isso que tu falou, Zé, é muito importante. E essa tua impressão que tu tem do Ramires, eu tenho do inverso, assim, também, de que ele ainda não se ligou que tem uma certa pressa aqui. E eu não tô concordando ou discordando, mas há uma certa pressa por resultados e desempenho bem diferente do ambiente que ele encontrou lá no Independiente Del Valle. E essa questão agora também, né, de primeiro ter perdido a primeira partida, tem 2 em casa. É obrigação ganhar em casa, porque depois sai para jogar 2 fora. Claro que tudo isso a gente está projetando baseado no primeiro jogo ainda. Pode ser que o Inter vença todas agora e aí fique tranquilo, se classifique tranquilo. Mas com o que a gente vê em termos de resultado, o Inter se obriga. Até porque o próximo adversário já venceu o seu adversário na primeira rodada, que foi o Tátira batendo o Olímpia. Então já começa a dar uma emboladinha no grupo e o Inter tem que formar esses seus 6 pontos. Eu não digo nem os 3 pontos, mas os 6 pontos contra a Tátira e Olímpia. E tem um Pico da Fúria agora já na final do Gauchão. Olha, as pessoas colocam lupa e ficam ali destilando também aquela acidez. É o clássico. É o Gauchão, se perder para um time do interior vai ser considerado um fracasso. Se perder para o Grêmio vai ser o time que não ganha Grenal. O Gauchão ele vai ter só vai ter... Ou seja, ganhar ou ganhar. Exato. Se perder de qualquer forma vai ter impacto negativo, de qualquer forma. Talvez amenizado por um bom jogo que termine empatado e decida nos pênaltis na final. Se perder para um time, só isso. Mas se perder para um time do interior, pau, porque vai ser eliminado pelo interior. Se perder para o Grêmio, não ganha Grenal. Então vai ser uma prova bem de fogo assim para o Inter. E acho que nas 2 provas de fogo, nos 2 adversários mais considerados, porque a diferença esse ano de novo do Gauchão, meu Deus, é bem, bem gritante. Nos 2 adversários, um adversário com mais peso, porque o outro, o Always Ready, é o peso da altitude, é o desafio muito mais da altitude. O Inter não saiu bem. Eu ainda quero ver o Miguel Ángel Ramírez submetido, dando tempo a ele, tá, gente? Submetido ao placar, as coisas como não funcionaram num jogo grande. Exemplo, se o time tem poder de reação, como que o time reage saindo com derrota, tomando um gol, de que forma o Inter se comporta tendo que fazer resultado. Esse desafio eu ainda não vi o Inter ter. E quando eu vi que foi contra o Always Ready, não teve uma boa performance. Então, que eu acho... com o tempo isso melhora. Eu acho também que o tempo, né, conforme os jogos vão passando e também o tempo para experimentação, a gente tudo bem, aceitou a ideia que o Gauchão ia ser uma experimentação, mas o que pareceu no último jogo, principalmente, né, nas questões de vir com um placar já prejudicado para jogar em casa, foi o fato de que o Ramírez não apresentou uma boa ideia de adaptação. Ele pareceu ter trocado, ter alterado algumas peças no jogo, mas mesmo assim não ter conseguido dar aquele diferencial. Até mesmo com a estratégia da substituição, mudar algumas características que foram importantes, ou no caso, né, faltaram ao Internacional para conquistar, não a vitória, mas pelo menos o empate para chegar aqui com mais tranquilidade. Eu tinha relatado, né, e fazia essa projeção de que o adversário às vezes é o próprio time. A gente em diversas oportunidades trouxe isso. Não é o adversário que vai demonstrar problema, assim é a estratégia de jogo. Pensar e projetar já vendo o que o outro
adversário vai oferecer. Essa ideia não vejo que foi o já ganhou, mas foi pensando, ele sempre colocou, eu vou alterar pensando no adversário, vou alterar pensando no adversário, mas no momento que ele precisou propor algo novo no segundo tempo, ele não teve essas características. Acho que isso preocupa, porque, claro, a experimentação é possível, mas foi possível há um mês. Agora ele já tem que apresentar um trabalho mais consistente, vendo recursos, já pensando daqui a pouco, porque as competições vão acontecendo, elas vão ficando mais difíceis, não mais fáceis, como o Gauchão. O programa está chegando ao final, a gente acabou encerrando falando sobre essas coisas relacionadas ao Internacional e ao trabalho do Ramires. Tem um dado que o Carlos falava aí que ele não chegou a referir, mas me parece estar implícito na fala dele, que uma derrota no Gauchão vai trazer à tona o efeito Abel, porque o Abel no último confronto em Grenal, ele ganhou no último minuto. Então, aquilo que era uma lógica dos Grenais, do Inter sempre perdendo ou empatando, enfim, não conseguindo vencer o Renato, o Abel conseguiu fazer uma reversão daquela lógica. E o que o torcedor, eu imagino, do Inter vai esperar é que aquele que veio para o lugar do Abel consiga também manter essa reversão da lógica. O Grêmio tá aí, porque o Grêmio, como não tem mais Libertadores e grandes eventos, ele tá louquinho para ganhar o Grenal e o Gauchão para continuar com um certo espaço de conforto para seguir o trabalho. E o Inter tem essa obrigação, com um novo treinador, com a aposta de alguém que vem de fora, afamado que é, de mudar essa lógica. Vai ser o Campeonato Gaúcho um baita de um termômetro do nível em que a corda vai ficar esticada contra o Ramires ou não. Ele vai passar por esse desafio já agora. Bem, o programa está chegando ao final. Alguém quer fazer uma frase final aí? Eu estou encerrando. Não, eu só queria dizer que se não fosse, né, uma derrota, daqui a pouco inicia com vitória, coloca 2, 3 vitórias, uma boa campanha na Libertadores, daria esse certo alívio que você fala, né, Zé? Mas com uma campanha que começa com um tropeço na Libertadores e aí daqui a pouco tropeço no Campeonato Gaúcho, claro que a pressão aumenta. Obrigado, Guti, obrigado, Oliveira, obrigado, Guimarães, obrigado o Magno e a Ana. Orestes, querido, muito obrigado, Orestes. Um abraço, obrigado. Muito Só bom. dizer o seguinte, ó, o treinador do Internacional chegou querendo colocar um time jogando diferente dos outros e até agora não se viu nada. Isso aí que preocupa o torcedor. Não é Internacional, é Esporte Clube Internacional. Aqui ficamos. Profissional. Aqui ficamos, vem aí a Fernanda Bagatini com as notícias do correspondente Guaíba e depois o Julinho Ribeiro, nosso tio Júlio, com o Boa Tarde Brasil. Tchau, tchau, até amanhã.